meus queridos e minhas queridas, paz e bem, sejam bem-vindos ao canal Manual da Vida. Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com quem você ama, com quem você quer bem. Eu sou a Patrícia Link e hoje vamos continuar a nossa leitura da Bíblia diária. Pegue sua Bíblia, vamos ler capítulo 9 de Esther. Os judeus destroem seus inimigos. Ora, no 12º mês, isso é, o mês de Adar, no 13º dia do mesmo, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isso fora tomado ao contrário para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam, os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal. E o homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todo o povo. E todos os governantes das províncias e os tenentes e os vice-reis e oficiais do rei ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim, os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam. E no palácio de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e a Persandata, e Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, os filhos de Amedata, os inimigos dos judeus, mataram, porém, ao despojo não puseram a mão. Naquele dia trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Suzã. E o rei disse à rainha Esther: no palácio de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. O que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? E ela te será concedida. Ou qual é o teu outro pedido? E ele será feito. Então disse Esther: se aprouver ao rei que seja concedido aos judeus que estão em Suzã fazerem amanhã também, de acordo com o decreto desse dia, que os 10 filhos de Amã sejam enforcados nas forcas. E o rei ordenou que isso fosse feito, e o decreto foi dado em Suzã. E eles enforcaram os 10 filhos de Amã. Os judeus que estavam em Suzã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã. Porém, ao despojo não lançaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus adversários 75.000. Porém, ao despojo não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia do mesmo descansaram, e fizeram-no dia de banquetes e de júbilo. A festa de Purim estabelecida. Contudo, os judeus que estavam em Suzã se reuniram no 13º dia, e no 14º e no 15º dia eles descansaram, e fizeram no dia de banquetes e de júbilo.
Portanto, os judeus das vilas que habitavam nas cidades não fortificadas fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo e de banquetes, e um bom dia e de envio de porções uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, para estabelecer isto entre eles, para que pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar e o 15º dia do mesmo anualmente. Como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e como o mês que lhes mandou de tristeza em alegria. O mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de lamento e de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de júbilo, e enviassem porções uns aos outros e presentes para os pobres. E os judeus se encarregavam de fazer como havia iniciado, e como Mardoqueu lhes havia escrito. Porque Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los e havia lançado isso é, a sorte, para consumi-los e para destruí-los. No entanto, quando Ester veio diante do rei, ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça, e que ele e seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso, chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome de Pur. Portanto, por todas as palavras dessa carta e daquela que eles haviam visto acerca desta questão e que lhes havia chegado, os judeus ordenaram e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que achegassem a eles, de modo que não houvesse falha, que eles celebrariam estes 2 dias conforme o seu escrito e de acordo com o seu tempo marcado a cada ano. E que esses dias deveriam ser lembrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província e cada cidade. E que esses dias de Purim não deveriam falhar dentre os judeus, nem o seu memorial parecer da sua semente. Então escreveram a rainha Ester, a filha de Abiail, o judeu Mardoqueu, com autoridade, para confirmar essa segunda carta de Purim. E ele enviou as cartas para todos os judeus, para 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles tinham decretado para si e pela sua semente, acerca dos judeus e do seu clamor. E o decreto de Ester confirmou estas questões de Purim, e ele foi escrito no livro. E esse foi o capítulo 9 de Ester. O fechamento, dessa promessa e dessa proteção. Esther se mexeu, não foi uma rainha parada que não defendia o seu povo, as suas raízes, o seu Deus. E ela obteve ajuda e ela obteve graça também em todo o seu planejamento, em finalizar essa perseguição, E isso foi comemorado depois pelas famílias, pelas províncias, por todo o seu povo. E eu te espero no próximo capítulo. Até mais!